Agora são 10 horas e 38 minutos, já dá para nós abrir a tela, como todas as segundas-feiras, todo mundo já sabe, né, que o Dr. Cássio Timóteo da Costa, advogado, está sempre aqui na segunda-feira trazendo assuntos de grande relevância e também para conhecimento dos nossos telespectadores. E hoje nós vamos falar, doutor, obrigado primeiro por ter vindo, abrindo a semana, um tempinho nublado, mas é a vida que segue, né, doutor Cássio? Obrigado por ter vindo, doutor. Sim, bom dia, Dilson. Mais uma vez é um prazer estar contigo aqui. É um prazer estar aqui no programa, poder compartilhar um pouco do conhecimento jurídico que a gente adquire no dia a dia no escritório. E espero que as pessoas consigam absorver a nossa entrevista, as informações e utilizar de forma prática o conhecimento para facilitar o seu dia a dia e facilitar suas necessidades rotineiras, né? Verdade, doutor. 10h39, estamos ao vivo. Hoje, doutor Cássio Timóteo da Costa, vamos falar sobre locação de imóvel residencial e também imóveis comerciais. E já tem uma primeira indagação, a pergunta, doutor. Doutor, posso fazer uma locação de boca e qual a importância do contrato escrito? Doutor, pode fazer suas explicações mais detalhadas aí, né, doutor? No primeiro momento, é importante as pessoas elas entenderem a problemática de não ter um contrato escrito. O fato do contrato não estar escrito, Adilson, ele pode trazer diversos questionamentos e várias problemáticas por gerar dúvida do que foi combinado. Então, um princípio que eu sempre falo para as pessoas, aquilo que não está escrito não está combinado. Por mais que a gente muitas vezes acredita que exista ainda aquela tradição antiga onde o fio do bigode é o que valia, aquela coisa que durante muito tempo se perpetuou, né, na cultura, infelizmente nos tempos atuais não funciona assim. Então, assim, hoje se for entrar no imóvel, tanto o não residencial, que é o comercial, quanto o residencial, eu diria, é extremamente necessário ter um contrato prevendo valor, reajuste, prazo e também trazendo as questões de condições do imóvel, de como que o imóvel foi recebido, de como que o imóvel deve ser entregue, porque no dia a dia do escritório a gente enfrenta diversas problemáticas quando essas regras não estão bem definidas. Mesmo havendo contrato, às vezes o contrato não está bem claro. A gente encontra pessoas que batem cabeça em razão do reajuste, às vezes não está previsto um reajuste usual ou está previsto um reajuste ilegal, e daí as pessoas começam a disputar qual seria o valor que deveria ser reajustado do imóvel. Nós tivemos casos no escritório de pessoas que pegaram um imóvel usado e no final da locação foi exigido o imóvel melhor do que ele estava quando foi recebido, e isso é um problema de vistoria do imóvel, então é importante as pessoas tomarem cuidado com isso. E uma outra situação é de que quando você tem um contrato por prazo determinado, o proprietário do imóvel ele não pode tirar o inquilino enquanto o contrato estiver vigente. Então, ter o documento escrito prevendo o prazo da locação é uma garantia para o inquilino, que durante aquele período ele vai poder ficar no imóvel, ele vai poder estabelecer tanto o seu comércio ou a sua residência sem estar se preocupando em ser agradável com o proprietário ou ser um amigo do proprietário, porque ele não depende dessa questão de intimidade ou de favor. Ele tem um direito consolidado a partir do momento que ele paga suas obrigações e eles têm um prazo previsto de locação, ninguém pode tirá-lo lá de dentro durante esse período. Claro, existem algumas exceções à regra, que é por interesse público, quando envolve uma necessidade de obra emergencial, alguns detalhezinhos lá que a legislação traz, mas que são casos bem específicos. De regra, durante o contrato de locação, o proprietário não pode reaver o imóvel, a não ser que o inquilino concorde. Então, para todos os efeitos, faça um contrato escrito, porque você melhora a dinâmica de relação com o proprietário. Você se resguarda na questão do tempo, você resguarda o reajuste para que não fique pesado para você eventualmente nos próximos anos, você se resguarda de estar sendo exigido no futuro coisas e obras que não são de sua responsabilidade. Então é extremamente importante um contrato e também um laudo de vistoria de entrada e de saída muito bem feito. São documentos importantes tanto para o locatário quanto para o locador, né, Sim. doutor? Que é, como o senhor falou, vai estar embasado e
com o documento ali em mãos, você já tem uma série de garantias. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, doutor. Quais os cuidados? Lembrando que você pode participar aqui fazendo perguntas sobre locação. 3360-1101 é o telefone e o WhatsApp aqui da nossa produção. Você pode fazer e participar da nossa programação. Doutor Cássio, bom dia. Quais os cuidados que devo ter antes de entrar no imóvel? São vários, né, doutor? Sim. Agora, assim, vou trazer alguns casos do escritório, talvez fique um pouco mais fácil de explicar na prática, tá? Questões de locação comercial ou não residencial, como a legislação trata. Você, por exemplo, vai montar uma pizzaria numa sala comercial. O que você deve fazer antes de assinar o contrato de locação e assumir qualquer tipo de investimento? Você primeiro tem que ver se aquele condomínio aceita esse tipo de estabelecimento. Nós temos alguns condomínios que não aceitam restaurantes ou estabelecimentos comerciais nas salas comerciais. Eu já tive caso da pessoa alugar uma sala comercial, começar a instalar uma pizzaria e ela ser notificada pelo condomínio de que ela não poderia estar lá. Olha. Você imagina um absurdo que foi isso. Então, assim, o prejuízo que esta pessoa teve por mobilizar todo o seu negócio, por fazer todo o seu investimento e saber que não poderia operar naquele local. Às vezes pode ser por má índole do proprietário, que às vezes mesmo sabendo da limitação assim mesmo assumiu o risco, ou às vezes pode ser desconhecimento também do proprietário. Mas quem está fazendo o investimento não pode ser relapso. Exatamente. Então, assim, vou alugar uma sala comercial. Primeiro, tem que analisar se você pode naquele local estabelecer aquele comércio que você busca. Segundo, você tem que buscar a vigilância sanitária e os órgãos públicos para verificar se as entidades do governo e da prefeitura também irão autorizar o funcionamento. Porque em alguns casos a vigilância sanitária faz alguns requisitos. Tem que ter 2 banheiros, tem que ter uma saída de emergência, os bombeiros às vezes exigem. Como é que faz? Se não tiver esse tipo de estrutura naquele local que você está alugando. Então começa-se primeiro a analisar se o que você está querendo fazer pode ser naquele local. Segundo, uma vistoria muito cautelosa do que você está encontrando lá. Eu tive casos de pessoas que alugaram sala comercial e o proprietário alegava que o piso que estava na sala comercial não era o mesmo que foi entregue. Então, o que é isso daí? Isso é um problema de vistoria, é de não ser feita uma vistoria detalhada, com foto, com descrição exata do imóvel, depois tu enfrenta lá na frente uma dificuldade, muitas vezes por ou falta de boa fé ou eventualmente por falta de memória. E quando a gente começa a trabalhar nessas situações, o preto no branco, ele funciona quando tem documento bem trabalhado. É assim que a gente consegue resolver a situação. No residencial, você quando vai entrar no imóvel residencial, você tem que ver quais são as regras do condomínio, se aquele condomínio vai atender às suas expectativas, quais são as obrigações que você vai pagar. Você vai pagar o condomínio além do aluguel? Qual é o valor do condomínio? Muitas pessoas vão morar de aluguel, pensam apenas às vezes no valor do aluguel, 2, 3 mil reais, e esquecem de analisar às vezes o condomínio que vai ser uma obrigação acessória. Daí daqui a pouco um aluguel de 2 mil vai para um aluguel de 3 mil por causa do condomínio, daí se aperta, passa necessidade e muitas vezes acaba tendo que rescindir o contrato porque não imaginava que ia dar aquele custo. Tem que analisar isso também. Outra coisa importante, prever no contrato a questão da chamada de capital. Chamada de capital de regra é uma obrigação do proprietário, porque é um investimento na estrutura do condomínio. Tem que estar previsto em contrato isso para evitar dúvidas. Então, assim, as pessoas elas têm que, quando forem alugar um imóvel, e principalmente a situação de imóvel comercial, que vai haver um investimento, que vai haver um desenvolvimento para aquele negócio dar certo, de preferência procurar um advogado, de preferência procurar alguém de confiança para dar um suporte, mas se não conseguir fazer isso, busque então informações do imóvel, busque a prefeitura para verificar a viabilidade de instalação daquele comércio local, peça suporte para a sua contabilidade, não vá na inocência de fazer o investimento sem antes buscar informações. Importantes informações hoje, falando o Dr. Cássio, assunto importante sobre locação de imóvel residencial e também imóvel comercial. Às vezes parece ser tão simples, né? Às vezes até imagina-se a pessoa aqui, o boca a boca, o corpo a corpo, conversando, sem documentos, resolve, mas não é bem por aí. O bom mesmo é como o doutor está explicando, fazer um documento, tanto para o locador como para o locatário, para ter em mãos
toda a garantia de que você não vai se incomodar lá na frente, não é, doutor? É bem isso. Adilson, na verdade, assim, as pessoas elas têm que entender que nós estamos num mundo diferente. As coisas mudaram muito nos últimos anos, pelo menos nesses praticamente quase 15 anos aí. Eu enfrentei uma advocacia no início, eu enfrento outra advocacia hoje. O comportamento humano ele está mudando, as pessoas elas têm a forma de lidar com as questões do dia a dia de uma forma bem distinta do que era 10 anos atrás. Hoje acontece uma coisa, amanhã é outra, né, doutor? Isso, tudo que imagina o que era 50 anos atrás. Então, eu acredito que as pessoas mais velhas, elas sofrem bastante na sociedade atual para conseguir se enquadrar no nosso novo modelo. Então, a minha orientação é, entendam, não existe mais boca a boca. Hoje em dia é papel. Documentos. E documentos bem feitos. Então, assim, essa questão de, eu não tenho conhecimento como fazer, então procure um advogado especializado, porque muitas vezes o valor de uma consulta é irrisório perto de um prejuízo que você pode ter de muitas vezes fazer um investimento de um negócio numa sala comercial e ter um atrito com o proprietário, ou às vezes você está indo morar no imóvel e você estabelece a sua família, procura uma escola próxima, procura um emprego próximo, tem aquela situação toda estruturada e 2, 3 meses tem que sair do imóvel por algum atrito com o proprietário. É uma situação bem delicada e um prejuízo provavelmente muito mais significativo. Então, se programem, pensem preventivamente, essa é a orientação que eu sempre dou no campo jurídico. Sem falar, né, doutor Cássio, da incomodação, né, Sim. que é realmente, como o senhor falou, às vezes se resolve com atritos, e atritos nunca é bom para nenhuma das Sim. partes e é claro, ninguém quer se incomodar. E para não se incomodar é bom sempre ter os documentos certinhos. 10 horas e 50 minutos, vamos com um breve intervalo comercial e já voltamos conversando mais um pouquinho com o doutor Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado aqui da TVC Panorama, trazendo informações importantes sobre locação de imóvel comercial e residencial. É um instante só. Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo, direto da TVC Panorama, aqui no Complexo Cristo Luz. É claro, com até às 11 horas e 10 minutos, muitas informações. No terceiro bloco nós temos, inclusive, as matérias policiais. Também estivemos no show de encerramento dos 140 anos da cidade de Camboriú. Parabéns mais uma vez à cidade de Camboriú. E nós temos ali como foi, né, os shows ali de encerramento que teve ali Gustavo Mioto, teve também Diego Ruiz e muitos camperaços subiu ao palco ontem e uma grande multidão lá para fechar aí o final de semana de aniversário do município, dos 140 anos do município de Camboriú, que nós também amamos tanto. 10h53, doutor Cássio hoje com a gente, advogado, falando a respeito de locação de imóvel residencial e comercial. Doutor, tem uma pergunta aqui também que os nossos telespectadores mandaram. Bom dia, doutor Cássio, bom dia, Dilson. O locador está exigindo fiador, calção. Ele pode fazer isso, doutor? Na verdade a gente precisa explicar um detalhezinho aí. Ele exigir o fiador ou exigir o calção, exigir uma das garantias locatícias ou até o seguro-fiança, ele pode por lei. O que ele não pode é exigir 2 garantias, que inclusive constitui crime na lei do inquilinato. Então, assim, as pessoas elas têm muitas vezes a falsa ideia no dia a dia, vou exigir calção e ainda vou exigir um fiador. Não pode, isso é crime, está previsto na legislação. Você pode exigir apenas uma das garantias. Agora, se o proprietário optar por uma dessas garantias, é obrigação do inquilino apresentar essas garantias, sob pena de não conseguir alugar o imóvel. E também, inclusive, é importante explicar uma situação. Se vier a falecer o fiador ou acontecer alguma coisa que aquela sua garantia se perder, você também deve fazer a substituição, sob pena de você incidir no descumprimento contratual e, inclusive, poder ser despejado e pagar a multa contratual por estar descumprindo o contrato com o proprietário. Perfeito. Então, é só importante o detalhezinho de entender. Pode ser cobrado sim, só não pode ser cobrado mais do que um. Uma está no direito, uma está no direito. Mais do que uma, daí é proibido por lei. Já é legal. Tá? Muito bem, 10h55, vamos aqui mais uma pergunta. Bom dia, doutor. O locador está exigindo, fiador, esse aqui eu já falei, o locador, doutor, está vendendo o imóvel que aluguei, quais os meus direitos? Aí é uma situação difícil, né, doutor? Sim, na verdade, o que acontece? Existe na legislação do inquilinato o direito do inquilino à preferência de compra do imóvel. Só que tem que tomar cuidado, muitas vezes, que na hora de confeccionar o contrato ou de assinar o contrato, que às vezes é feito pelo proprietário,
ele pode estar renunciando a esse direito. Pode estar previsto no contrato a renúncia do direito de preferência. Daí ele não vai poder fazer nada, porque infelizmente ele contratualmente já está renunciando. Claro que existe alguma teoria no nosso tribunal e nos outros tribunais de que você não poderia antecipadamente renunciar a um direito, que assim mesmo o proprietário teria que fazer a notificação para se manifestar sobre o interesse de compra e tudo mais. Mas de regra, se você já está renunciando contratualmente, você vai enfrentar dificuldade para garantir esse direito. A minha orientação é que você não traga essa previsão no contrato. Se você tiver interesse em comprar o imóvel, tome cuidado para não renunciar antecipadamente. E como que funciona esse direito de preferência? As pessoas têm que entender que não é eu compro pelo valor que eu quero. Perfeito. Não funciona assim. O proprietário vai te notificar dizendo que está vendendo o imóvel, por exemplo, por R$500 mil. Você tem que pagar o valor que está sendo solicitado. Tá? Agora, se você se dispôs a pagar R$500 mil e o proprietário assim mesmo vendeu para outra pessoa por 480, daí é uma situação que não se justifica, porque tecnicamente você estaria pagando mais, inclusive, do que a oferta de outro. Existe uma discussão, daí se, por exemplo, o proprietário vende mais caro, o proprietário aparece um outro comprador que oferece R$600 mil no imóvel. Nesse caso, eu entendo que ainda assim você poderia exigir na justiça a aquisição do imóvel por 500, porque foi o valor ofertado. Se apareceu outra pessoa pagando mais, mas no início era R$500 mil, você tem o direito de comprar pelos 500. Então, essa é a questão só de entender esse detalhe de que não é o valor que você quer, é o valor que for ofertado pelo proprietário e você não pode ter renunciado antecipadamente isso em contrato, sob pena de ter uma dificuldade depois de exigir esse direito. Até porque o proprietário é dono do imóvel, sim, faz o preço e vende pelo preço que ele achar melhor. Exatamente. E compra se a pessoa quer, né? Exatamente. O que não pode acontecer é uma discriminação do proprietário. É ele querer vender para outro ao invés de vender para o inquilino. Perfeito. É isso que não pode acontecer. Se o inquilino pagar o preço que está sendo ofertado, então é direito do inquilino adquirir o imóvel. Perfeito, doutor Cássio. 10h58, chegando uma última pergunta aqui para o doutor. Bom dia, doutor. Bom dia, Dilson. Queria saber se o IPTU do inquilino é o inquilino que paga ou quem, doutor? De regra, o IPTU é uma obrigação do proprietário. Do proprietário, né? Mas tem que ver o que está previsto no contrato. Então, assim, se no contrato tiver previsto que o inquilino vai pagar o IPTU, mais condomínio, mais despesas e o aluguel, a obrigação vai ser do inquilino. Então, isso basicamente volta na nossa primeira pergunta, a importância das pessoas fazerem um contrato e deixar as regras claras. Porque se não discriminar nada no contrato acerca do IPTU, começa-se a discussão jurídica. Quem vai pagar? Eu entendo que aquilo que não está previsto, a obrigação é do proprietário, mas sempre vai haver um questionamento quando as coisas não estiverem claras. Exatamente. Doutor Cássio, agora são 10h59. Vou agradecendo a sua vinda na segunda-feira, sempre abrindo às segunda-feiras.